Meu amigo vascaíno, hoje é dia. Hoje o Vasco faz o clássico dos milhões com o Mulambo da Gávea. É vencer ou vencer para sair dessa situação. E hoje vai ser teste para cardíaco. Jogo que vai acontecer às 17h30 no estádio Mário Filho, conhecido popularmente como Maracanã. A gente vai falar muito aqui sobre esse clássico, mas, meu amigo, nem tudo são flores no Vasco da Gama. A gente vai falar sobre a atitude dessa diretoria, a gente vai falar de forma bem superficial sobre um empréstimo que essa diretoria está solicitando. Nós, na segunda-feira, vamos falar muito sobre essa questão, tá? Mas de forma muito superficial a gente vai falar sobre isso. Paralelamente, o Admar continua trabalho incansável em busca de reforçar o Vasco, pensando já na próxima temporada. Faltam menos de 3 meses para acabar esse ano, um ano muito, mas muito conturbado, e a gente vai falar aqui também sobre a chegada de novos jogadores. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, não estranhe. Aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem, é um canal que a gente cobra muito e te faz ver as coisas por um prisma totalmente diferente. Se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, Vasco da Gama e Flamengo. Hoje é jogar como Vasco da Gama. Ontem, na nossa live, eu disse que o Vasco precisa voltar a entender o que é o clássico dos milhões. Precisa estar embutido, principalmente na cabeça dos jogadores que acabaram de chegar, a dimensão do que verdadeiramente é esse clássico. O Vasco desaprendeu a jogar esse clássico. Tem muitos atletas aí do Vasco que não sabem a dimensão do que verdadeiramente é um Vasco da Gama e Flamengo, que precisam entender também o que é vestir a camisa do Vasco. O Flamengo vai para esse clássico respeitando muito o Vasco. Ao contrário do que muitos falavam, o Flamengo vai com o time principal hoje, principal, e vai muito pressionado, porque o Flamengo vem de 2 resultados ruins, um empate no Maracanã contra o Grêmio, o jogo da Libertadores, aí o Flamengo entregou um gol no finalzinho para o Estudiantes, tá? Então o Flamengo vem pressionado, ainda mais que o Palmeiras venceu ontem. Então ficou 1 ponto atrás do Flamengo, com um jogo a menos. E por falar aí em pressão, o Vasco vai hoje para campo sendo conhecedor de 2 resultados que ontem ajudaram muito. Por quê? O Atlético perdeu, o Vasco vencendo hoje ultrapassa o Atlético. O Fortaleza também perdeu. E mais um resultado, foram 3. O Vitória também perdeu. Então, todo mundo ajudando o Vasco, tá? O Vasco precisa fazer o seu papel de vencer. O Vasco, hoje, sem Lucas Piton, Tietê e Thiago Mendes para a partida, dentro daquilo que o Diniz tem, exceto pela escolha do Puma, improvisado, do lado esquerdo, ele está fazendo aquilo que ele tem de melhor.
acho que esse clássico de hoje, o Vasco entra com mais condição de vencer com relação aos outros clássicos. O Vasco com uma zaga muito solidificada, com o Cuesta, o nosso bravo Robert Renan, né? A única dúvida é o Vegete, né? Ou o Carlos Andrés Gomes. Mas eu tenho certeza que quem entrar vai dar conta do recado. Sorte ao nosso Vasco. Pois bem, o Admar, trabalhando bastante no Vasco da Gama, segue no mercado. O Vasco já pensa na próxima temporada e tem que pensar mesmo porque planejamento de futebol não se faz em janeiro. O Vasco ontem deixou uma contratação fechada, que é a contratação do zagueiro Alan Saldívia, que está se transferindo pro Vasco da Gama, tá? O Vasco já teria, inclusive, assinado um pré-contrato com esse jogador que não está atuando no Colo-Colo, o jogador não quer mais jogar, tem alegado problemas médicos aí, certo? Vasco acertou tempo de salário, perdão, tempo de contrato e salário com o Saldívia. Perfeito? Ontem também, a gente teve uma informação que o Vasco também está atrás de um meia. Se falou do Douglas Costa, que é um ex-atleta de futebol, e é de conhecimento público que o Vasco da Gama ele negocia também com o atleta Rafinha. Perfeito? Então é o seguinte, ano que vem o Felipe Coutinho vai fazer 34 anos, um jogador que tem problemas físicos sim, e o Vasco já está pensando, e pensando grande, para que tenha um plantel para passar vergonha. Perfeito? E, meus amigos, hoje pela manhã, eu vou entrar superficialmente nesse assunto, para eu não atrapalhar o ambiente do Vasco. Chega ao meu conhecimento, tá? Essa diretoria vagabunda, pilantra, desqualificada, vocês não gostam que eu fale da diretoria. Fez uma solicitação de um empréstimo na modalidade DIP, Debtor in Possession, que é um financiamento para empresas que passam por recuperação judicial, que dá prioridade de pagamento ao credor em caso de falência. O Vasco está pegando esse empréstimo aí, não, eles fizeram um pedido na justiça, não passou pelo conselho da SAF, a gente não sabe nem hoje quem compõe as 7 cadeiras. Agora eu quero falar o seguinte, uma diretoria vagabunda, pilantra, nefasta, que chegou aqui no Vasco, prometendo name rights, estádio, um investimento milionário da Crefisa na época. Chegou falando de altos investimentos, quer tirar 777 para revender, quer trazer um investidor. Esses vagabundos não trouxeram investidor, não vai vender. Pediram um empréstimo de 80 milhões para começar a pagar daqui a 2 anos, quando tiver outra diretoria no Vasco, que não são eles, tá?
com juros altíssimos para o Vasco pagar 120. Olha, eu segunda-feira eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre isso. E essa oposição de merda tem muitos interesses escusos aí, tá? Não fazer nada. Vou parar por aqui porque é jogo Vasco-Flamengo hoje. Mas segunda-feira, tá? A gente vai voltar nesse assunto. Amanhã. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!